Nosso assunto agora é segurança nos presídios. As muralhas que vão ser construídas em presídios federais vão custar cada uma 37 milhões de reais. Por enquanto, as obras só foram iniciadas na Penitenciária Federal de Porto Velho. 5 unidades vão receber as muralhas. Atualmente, apenas a de Brasília conta com essa estrutura. A previsão é que todas fiquem prontas até agosto de 2025. O valor será custeado através do Fundo Penitenciário Nacional. Será mesmo que agora a gente soluciona de vez, Mano Ferreira, a questão da segurança nos presídios federais com as muralhas? Caríssimas essas muralhas, hein? Pois é, eu não acho que solucione, não, porque o que a gente precisa é transformar o modelo de gestão de uma forma mais profunda. Eu sou um defensor da discussão sobre PPPs em presídio. Eu acho que a gente precisa assumir um fato notório que é reconhecido publicamente. Qualquer pessoa na sociedade, se você perguntar no meio da rua, vai dizer que o Estado brasileiro hoje é incapaz de cuidar dos presídios. Isso é um fato. Então a gente tem que reconhecer isso e debater de forma mais profunda uma mudança de modelo. E para mim isso passa pela privatização da gestão dos presídios. Uma discussão muito mais estrutural do que simplesmente o investimento. É claro que é preciso fazer investimento, mas sem mudar a lógica da gestão dos presídios, sem retirar o crime organizado do poder de gestão dos presídios, que é a realidade hoje na maioria dos presídios, a gente não vai ter uma mudança efetiva no problema do sistema carcerário brasileiro. Ô, Palumbo, é melhor gastar para não deixar fugir do que depois ficar gastando para recuperar, né? Exatamente, Kobayashi. É uma vergonha um presídio de segurança máxima já não ter a muralha. Outro objeto que poderia ser usado, objeto não, né? O cachorro poderia ser usado, o cão de guarda. Ele escuta muito mais do que o ser humano, ele enxerga muito melhor do que o ser humano, ele não vai se vender por dinheiro, não é corruptível, e não se usam isso. Se você coloca entre a muralha e a grade, com alambrados, um cão a cada 50 metros, como acontece no estado de São Paulo, isso teria evitado a fuga. Foi erros grosseiros que aconteceram nessa última fuga, um absurdo também esses presos voltarem para o mesmo local, eles deveriam ser separados, eles estavam agindo em conluio e deveriam ser separados por quilômetros e quilômetros de distância, mas não, colocaram no mesmo lugar. Ontem o ministro Lewandowski esteve aqui na comissão, foi questionado a respeito disso, ele disse que não vai ter mais fuga nenhuma, e assim nós esperamos, porque é a obrigação do Estado manter essas pessoas presas. E outra coisa importante a se falar é a capacitação dos policiais penais. Eu reforço, friso, eles têm que fazer estágio na penitenciária estadual, para pegar aquela expertise, aqueles jeitos de bater grade, bater teto, o que eles não têm. Outro erro. Como que entra um alicate, um serrote? Aqui em São Paulo funciona assim quando entra na penitenciária. Você está entrando com um serrote, com alicate, o agente penitenciário, o policial penal marca o que ele está entrando e na saída ele mostra que está levando embora e não deixa lá. Então são erros infantis absurdos e o prejuízo foi aí, milhares de reais gastos para recapturar, um descrédito do governo e é lamentável que isso aconteça nos presídios de segurança máxima. Ô Palumbo, aproveita que você falou aí dos presídios estaduais e deu exemplos aqui de São Paulo também, explica aí basicamente a diferença dos presídios estaduais e esses dos presídios de segurança máxima, os presídios federais. Bom, os presídios estaduais, pelo menos no estado de São Paulo, estão superlotados. Falta efetivo de policiais penais. Nos presídios de segurança máxima, é um preso por cela. Um preso por cela. Aqui no estado de São Paulo não, são dezenas de presos por cela, muitas das vezes. Porque isso é um absurdo. Como que eles deixam fugir? É como você conseguir tomar conta de uma tartaruga. É inadmissível. Eu falei aqui no seu programa, Kobayashi, e repito, bater grade. As pessoas falam, o que é bater grade, delegado? É você pegar uma barra de ferro e bater todos os dias na grade. Porque pelo barulho do som, o policial penal consegue identificar se está cerrado ou não. Bater teto para ver se não tem furo, bater chão, mas não fazem isso. Um relaxo total, uma displicência. Esses funcionários
eles têm que ser demitidos a bem do serviço público, porque além de causar um prejuízo, ainda desmoralizaram o governo. Isso não pode acontecer. E vou dizer mais, a situação do sistema penitenciário do estado de São Paulo só não explode por causa dos policiais penais. Mas eles precisam ser valorizados, eles precisam ter um bom salário e eles entendem de Secretaria da Administração Penitenciária muito mais do que coronel e delegado. Muito bem, para você que estava no intervalo da rádio, está voltando agora, a gente está repercutindo aqui a notícia de que o governo federal vai construir muralhas nos presídios de segurança máxima do governo federal. Cada muralha vai custar aí 37 milhões de reais. Mas, Jazz, eu quero a sua opinião também. Eu acho que é um bom investimento, né? Já que nos presídios de segurança máxima é onde estão aqueles mais perigosos, os líderes das facções criminosas. A gente teve algum tempo atrás um plano que foi descoberto, desmantelado pelo GAECO de São Paulo, de uma cena de filme que eles fariam em um dos presídios na região do Pontal do Paranapanema, aqui no interior de São Paulo, se eu não me engano, em Presidente Venceslau. Ou seja, são presídios que às vezes os caras colocam um helicóptero, carro, um monte de soldados do crime para um resgate. Então tem que ser um local seguro, um local que tenha muralha, segurança, inteligência, arma forte, né, de grosso calibre para conter qualquer tipo de vontade criminosa de liberar, de resgatar um líder de facção que esteja preso, né? Exatamente. Esses grupos dentro desses presídios federais, eles são criminosos graúdos, assim, são os criminosos poderosos, são os criminosos que são donos do crime no Brasil, assim, pelo menos os que nós conseguimos prender até agora. Então, quando a gente olha a capacidade deles de investimento para uma fuga de alto calibre, com helicóptero, com cavatúnel, tudo isso é possível. E quando a gente olha para a necessidade de prender novamente, é um gasto gigante, como a gente viu aí no caso de Mossoró, mas como nós já vimos em outras situações e até mesmo em outros países, em que isso acontece muito com a questão do narcotráfico. Então, o que nós precisamos ver? É um investimento? É. Parece necessário? Parece necessário. Mas eu concordo muito com uma coisa que o Mano falou, que é, nós precisamos pensar a segurança pública brasileira não mediante as necessidades imediatas causadas muitas vezes, por incidentes como esse, que vão para a imprensa e o povo vai reclamar. Aí o político, o grupo ali da gestão, muitas vezes, nesse caso, o próprio Ministério da Justiça fala, então vamos dar uma resposta? Qual que vai ser a resposta? A resposta vai ser essa, que vai ter um custo muito alto, mas que a gente não está casando com outras medidas que coibiriam aquilo de acontecer. Então, a realidade é que nós precisamos parar de pensar segurança política pública no Brasil e principalmente as de segurança, simplesmente olhando para o imediato para dar uma respostinha e não investindo em outros fatores que muitas vezes podem ser, inclusive, mais baratos, casados com aquela medida e que coíbem que problemas como esse sigam acontecendo e que a população brasileira siga em risco. Então, não pode ser uma aposta com um malote sempre para dar uma resposta para agradar ali o presidente da República, ou os congressistas, ou a população. Tem que ser algo pensado e estruturado de uma maneira que a gente impeça que esses líderes, que esses grandes criminosos, eles de fato continuem causando todo esse dano, continuem podendo fugir, ou que corrompam o sistema ali dentro para que eles tenham determinados benefícios. É importante a muralha, mas é importante também olhar para dentro para ver o que está acontecendo, para quebrar essas células de comunicação e que o Tribunal do Crime, que os grupos criminosos lá dentro continuem só lá dentro presos, operando fora da cadeia, operando fora ali as cadeias de comando do crime. Então, isso é muito importante também. Muito bem, você falou que são os criminosos graúdos na penitenciária de segurança máxima. Você sabe que eu não consigo ouvir esse termo graúdo sem não me lembrar do carro da pamonha. Eu sou goiana, né? Então... O carro da pamonha graúda, passando na rua da sua casa. O Pepe não sabe o que é isso, porque lá em Higienópolis não passa o carro da pamonha, né, Pepe? Na quebrada. Lá ele é parado, o carro, antes. Na quebrada de Higienópolis não passa o carro da pamonha. Felipe Monteiro. Rapaz, vocês falam de mim, mas eu sou o cara da quebrada, né? Eu nasci em Irajá, fui de Madureira, sou portelense e vascaíno, graças a Deus, né? Morei na Ilha do Governador para não burrir de mim, mas ele sabe que eu conheço bem a realidade do Brasil. Ele mora na quebrada de Higienópolis. Higienópolis o quê? Quebrada de Alphaville.
Já soltou pipa, Pepe? Ou só no ventilador? No videogame. Meu pai não deixava eu soltar pipa, ô Palumbo, porque onde eu morava, que era perto do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, depois, quem soltava pipa era para anunciar que estava chegando policial para os traficantes do morro. Então eu recebi várias chineladas ali. Eu conheço a realidade do Brasil. Eu conheço a realidade do Brasil. Do seu povo, né, Pepe? Entendeu? Você reconhece a realidade do seu povo, né? Conheço a realidade do meu povo. Tá certo. Ponta, né? Ô, Coba, voltando pro assunto aí, até porque é muito mais importante do que falar sobre a minha vida. Né? A questão é a seguinte, vamos lá. Temos que pensar o modelo de presídio de forma diferente. E nesse aspecto eu concordo com o Mano, não é? O melhor modelo de presídio que temos no Brasil é a PPP de presídio de Minas Gerais, por exemplo, que o privado faz tanto a manutenção, tanto a conservação do presídio e deixa a autoridade policial do Estado exclusivamente porque é a função dela, né? Cuidar dos presos, né? Então, com certeza, se você for ver, por exemplo, o que aconteceu no Mossoró, que os presos fugiram por vários erros internos, câmeras não funcionando de forma decente, não é? E o preso conseguiu fazer a rota de fuga de uma forma com uma certa tranquilidade naquela ocasião, isso seria resolvido com uma PPP de presídio federal. Então, infelizmente, na minha opinião, o governo está querendo resolver o problema do presídio de uma forma que não dá certo, né? E quando eu vejo o Palumbo falando, por exemplo, que o agente penitenciário tem que passar com um pedaço de madeira passando nas grades. Batendo grade. Nas grades, batendo grade, batendo... Que coisa precária, Palumbo. Coisa primitiva, né? Temos que pensar de forma diferente, né? Com certeza tem sensores... Pepe, tem sensores que daria... Tem sensores que daria para colocar na parede. Tem serras que entram, inclusive... Pepe, isso aí é experiência. Eu não fiquei no sofá. Isso é primitivismo. Eu entrei em cadeia durante 7 anos. Durante 7 anos, mas funciona. Durante 7 anos eu entrei em cadeia. E lá se batia grade, se batia teto. E até hoje se faz isso. O que eu estou falando é outra coisa. É a forma de você ver se não está cerrado. Pode funcionar. Como é que eles... Ô, Palumbo, pode funcionar. O que eu estou falando é que tem tecnologia hoje em dia que dá para colocar sensores em todas as grades e resolve o problema. Não tem nem câmera. Que coisa primária, primitiva. O cara passando, batendo grade. Não é primitivo. O policial penal está lá para isso. Deixa ele falar de novo. Fala de novo. O policial penal está lá para isso, Pepe. Ele está lá para exatamente fazer isso, evitar fugas. Ele não está lá para passear. Ele tem que bater grade, sim. Por exemplo, como é que eles transformam aquela parede lá branca que eles vão cavando? Eles pegam papel higiênico e pasta de dente. E passam lá. Será que esses policiais penais federais têm essa expertise de bater grade? Não tem. Pode ser primitivo, não tem problema, mas desde que funcione. Tanto é que tem muito pouca fuga aqui no estado de São Paulo. Agora, num presídio onde tem uma pessoa por cela, eles não conseguem tomar conta, aí fica absurdo. E quando eu falo de prestigiar o policial penal, é porque na Secretaria da Administração Penitenciária tem dezenas de coronéis lá, aposentados, que já ganham bem pra caramba, e tem pouquíssimos policiais penais aposentados que entendem de fato sobre o sistema de administração penitenciária. É isso que a gente tem que fazer, colocar pessoas que trabalharam a vida inteira nesses locais para poder auxiliar, e não colocar um técnico de outra área, um delegado ou um coronel, que tem muitos que nunca entraram numa cadeia, para tomar conta de um sistema penitenciário. Fala, Pepe. Posso falar agora, Palumbo? Deixa eu falar? O que eu falei, eu não estou falando que não funciona bater grade ou bater parede. O que eu estou falando que é primitivo, que é precário, e que há tecnologias, com certeza, que dá para colocar sensores nas grades, sensores nas paredes, que qualquer tipo de tentativa de serrar a grade e serrar a parede já apontaria num centro de comando e operação, não é? Então, no meu modo de ver, se o Estado pensar diferente e fazer uma licitação diferenciada, deixando esses requisitos necessários, por exemplo, para o privado fazer e investir, o agente penitenciário não vai perder tempo batendo grade, não vai bater tempo batendo parede e vai gastar o tempo dele com o que é o importante, né? Fiscalizar o preso, né? E isso que eu estou colocando, nós temos que pensar de forma diferente, entendeu?
Com certeza, bater grade é década de 50, década de 30. Nós estamos em 2024, né? Nós temos tecnologias muito melhores que daria para fazer isso de forma diferente. Aí tem um ponto... Quer falar de novo? Eu deixo você falar de novo. Não, pode continuar. Então, você nunca entrou numa cadeia, Pepe. Você não tem experiência. Claro que eu tenho. A cadeia tem um cheiro peculiar. Que cadeia que você entrou? Você nunca entrou em cadeia? Entrei, claro que entrei. Tá bom, entrei. Até o cheiro da cadeia é peculiar. Quando a gente se acostuma a entrar muito na cadeia, a gente sente aquele cheiro de volta. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, Palumbo? Porque isso tem a ver uma coisa com a outra. Penal. E tem que ter a ver uma coisa com a outra. O que eu estou falando para você é o seguinte: é um absurdo em 2024 você usar a técnica da década de 30, 40 para fiscalizar o preso. Tem tecnologia melhores, mais eficientes. Vamos fechar esse assunto aqui. Vamos fechar esse assunto aqui, mano. Absurdo é você não colocar pessoas técnicas no lugar certo. Vamos fechar esse assunto aqui. O sistema penitenciário é o policial penal. Vai lá, conclui, Palumbo. Pode concluir. Não, quem entende de sistema penitenciário é o policial penal. Acabei de citar o exemplo de São Paulo. Por que tem dezenas de coronéis na Secretaria de Administração Penitenciária e não tem policial penal lá? Por que eles que trabalharam a vida inteira, que conhecem o sistema, que conversa com o ladrão, que na cadeia a gente chama o preso de ladrão, e por que eles não colocam eles? Não, vamos colocar o coronel que está aposentado e ganha 30 mil. Nada contra coronel, não. Se fosse delegado, falaria a mesma coisa. Mas você tira as pessoas técnicas e coloca a pessoa que nunca entrou numa cadeia. E aí fala que a ideia é ultrapassada, igual você está me falando agora. Porque você nunca entrou numa cadeia e você não tem noção do que eu estou falando. Você gosta desse argumento, a maioria né? da população. É impressionante. Quando o Palumbo se pede... Quando o Palumbo se pede, ele vem com esse argumento. Nunca entrou na cadeia, nunca foi para a periferia, você é especialista de sofá, espécie de ar-condicionado. Para, Palumbo. Discute a ideia, discute a questão de forma técnica. Para de usar essas retóricas aí, esses recursos retóricos, que não vai levar a lugar nenhum. Agora sim, Mano Ferreira, vamos fechar esse assunto. Meu amigo, sabe o que eu fico impressionado? É que não tem nem a mega tecnologia que vai apitar no centro de operação e não teve nem o batendo a grade. Não teve nada. Nem o outro. Exatamente. Ou seja, apesar de rústico, se tivessem feito, teria dado certo, né? Pelo menos. As câmeras, que teve um grande investimento lá atrás, não estavam funcionando. Por quê? Porque a capacidade estatal de gestão no Brasil real é praticamente inexistente. Por isso a gente precisa mudar o paradigma e a mentalidade e especializar o Estado brasileiro na gestão estratégica de quais são os indicadores. Essa discussão sobre vamos bater grade ou vamos botar sensor é uma discussão operacional, que não é para ser o que pauta o debate público. O que deve pautar o debate público são os resultados que a gente precisa entregar para a população. Então, o que mais importa é como que a gente diminui a influência do crime organizado dentro do presídio, como que a gente diminui a reincidência de presos uma vez que saem. Isso é que o governo deveria estar preocupado em apresentar resultado e fazer com que, com a contratação do privado se especializando no operacional, na ponta, a gente tenha uma gestão mais eficiente de fato.